Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre FortWeb. Então a ideia é criar uma série aqui sobre FortWeb, né, para mostrar várias coisas aqui, várias funcionalidades, né. E a ideia desse primeiro vídeo é a gente ter uma primeira impressão ali, um overview, né. Então a gente vai mostrar algumas coisas de cada menu, né, para dar uma ideia para vocês. As configurações em si, a gente vai entrar mais a fundo nos próximos vídeos. Então vamos lá, meu nome é Matheus, esse é o canal Sec Infra. Bom pessoal, estamos aqui no nosso FortWeb, que recém instalamos aqui no nosso IVE. Então aqui a gente tem o dashboard, né? Então algumas informações, se está em HA, né? O nome do host, serial number, né? Que no caso está sem licença pelo Lancet. Modo de operação, né? Por padrão é reverse proxy. O system time, né? Versão do firmware e o uptime e se está com add-ons habilitadas. Tá? Aqui a gente tem um resumo das licenças. System Resources, Throughput, né? Attack Log Widget, obviamente não tem nada, porque ainda não instalamos nada, né? E aqui também alguns widgets estão vazios, porque não temos nada configurado ali no nosso FortWeb. Então vamos lá. Aqui no menu de Network, né? A gente vai ter as configurações de interface, de Virtual IP, que a gente vai entrar mais a fundo sobre para que serve mais para frente. Rota, né? Então aqui a gente pode botar Static Route, Policy Route. DNS, né? Em alguns casos vai ser importante você colocar o seu DNS interno, principalmente do modo que você está fazendo o deploy das aplicações aqui no FortWeb, né? Packet Capture, né? Então nada mais é que a mesma funcionalidade lá no FortGate, né? Para a gente fazer uma captura de pacotes direto aqui da interface gráfica. Aqui no System, então, a gente tem Global Resources, né? Então aqui ele vai mostrar os limites, né, do que temos aqui na nossa licença, né, e alguns limites até do próprio FortWeb. Aqui em Config a gente pode mudar o modo de operação, né? Então a gente tem Reverse Proxy, pode ser Offline Protection, True Transparent Proxy e Transparent Inspection. Aqui sincronização de configurações, né? Então para a gente fazer uma sincronização com outros FortWebs, configuração de SNMP, né, Replacement Messages. Aqui em Advanced também temos algumas configurações que vão mudar o modo do FortWeb agir, né. Configurações de FortGuard, então aqui a gente tem mais detalhado a questão da licença, né, e de quando foi os últimos updates. Aqui a gente pode também botar o schedule do update, né, do FortGuard. Aqui a gente pode escolher o tipo da database de vírus que a gente vai usar, se é regular ou se é extended. E aqui a gente também pode configurar o Fort Sandbox. Aqui a gente tem mais algumas configurações aqui referente ao Fort Sandbox. Tá? Aqui a gente então vai poder selecionar se é um Fort Sandbox Appliance, né? Ou se é um FortWeb Cloud Sandbox, e aí testar a conexão, etc. Aqui em Feature Visibility, né, a gente pode habilitar algumas features que vêm desabilitadas por padrão, né. Por enquanto não vamos mexer nisso, né. A gente pode ver que tem algumas coisas interessantes aqui, que nem ZTNA, integração com FortGate, segurança de FTP, anti-defacement do web. Então tudo isso a gente pode fazer alguns testes. Aqui temos então também as configurações de HA, né. Então, modo standalone, ativo-passivo, ativo-ativo standard, ativo-ativo high volume. E aqui a gente pode configurar novos administradores, né? Uma coisa interessante de falar é que o profile superadmin aqui no FortWeb é o prof-admin, né? Porém, a gente tem algumas funções que são exclusivas para o usuário admin. E mesmo a gente colocando um outro usuário aqui, por exemplo, o Sec Infra, o profile prof-admin, a gente não vai ter acesso a alguns comandos, principalmente CLI e troubleshoot. Já precisei usar no passado, com a Fortinet, né, numa situação bem específica. Aqui em Profiles, então a gente pode criar outros profiles. O Prof-Admin a gente não consegue nem editar ele. Então a gente pode criar, por exemplo, um profile só read-only. A gente marcar aqui tudo read-only, por exemplo, né, e assim vai indo, né. Aqui em Settings, então, a gente pode mudar o nome do hostname, né? Então, vamos botar aqui FWB
setinfra, a gente pode mudar as portas administrativas, o certificado, habilitar ou desabilitar protocolos de TLS, config sync, timeout. Eu aqui em ambientes de laboratório já gosto de botar 480, senão toda hora fica deslogando, né? A língua, né? Eu prefiro sempre deixar em inglês, apesar daqui não ter nem opção de português ou espanhol, né? Acho que chinês e japonês vai ser mais difícil, mas mesmo em outros produtos ou até em servidores eu sempre prefiro instalar em inglês. Por quê? Porque tu acha muito mais material na internet em inglês do que em português. Então acaba facilitando, né? Aqui tu pode configurar uma política de segurança para senhas, né? Então, quantidade mínima, deixar somente um admin fazer login por vez, requerimentos de caracteres, né? Então, preciso pelo menos 3 maiúscula, 3 minúscula, 2 números e 3 especiais, por exemplo. Não permitir reutilização de senhas e expirar senhas. Então, tudo isso é possível aqui. Que a gente não vai mudar nada por enquanto. Aqui também a gente pode fazer então o upload de certificados. É interessante lembrar que aqui é os certificados de admin. Tá? Aqui na parte de manutenção, então a gente tem backup, restore, firmware, system time. E aqui para baixo a gente já entra mais em funções do FortiWeb mesmo. Né? Então vamos comentar um pouquinho do Security Fabric. Né? A gente tem os Fabric Connectors. O principal aqui, no caso, o único, na verdade, seria o FortiGate, né? Então, tu vai poder fazer uma conexão com o FortiGate. Aqui em External Connectors, a gente tem possibilidade de integração com a AWS e com a Azure. Isso daqui a gente pode tentar dar uma explorada também. Aqui embaixo, então, a gente vai ter questão de Users, Policies, Server Objects, Application Delivery, Web Protection, Boot Mitigation, API Protection, DOS Protection, IP Protection, e aqui na parte de tracking a gente pode rastrear os usuários, né, conforme um cookie que o FortiWeb insere, né? Mas essas partes aqui a gente vai deixar para conversar mais nas aulas mais técnicas. Não adianta eu falar agora se você já não sabe como vai funcionar, né? Prefiro sempre já explicar com um exemplo, né? Aqui, só terminando, então, o log report, né? Aqui a gente pode acessar os logs de ataque, de evento, que é os logs do próprio FortiWeb, né? Logs de tráfego, né? E aqui a gente pode fazer downloads de logs, né? Então a gente pode botar os fields aqui e fazer um download de um arquivo. Aqui em report, pode configurar alguns reportes diretamente aqui no FortiWeb. Aqui tu pode então navegar pelos reportes existentes, né? Aqui em Log Policy, então, a gente pode fazer algumas regras, né? Então, enviar logs por e-mail, log para o syslog, para o FortiAnalyzer e para o CIEM. Uma coisa que é interessante, tá? Aqui o CIEM Policy, eu vou até pesquisar, mas pelo menos até a versão 7.0 a gente não conseguia configurar o FortiCIEM usando o CIEM Policy. A gente conseguia configurar CIEMs de outros fornecedores, mas não da própria Fortinet. Da Fortinet era necessário colocar no syslog aqui. Então aqui no syslog é bem simples, né? Vou botar um nome aqui, syslog, por exemplo. Botar aqui o IP, porta, o DP o DP, o TCP, o TLS, né? Do jeito que quiser, né? E aqui o formato default, né? E aqui se tiver algum custom field, poderia mandar ou não. Vou botar aqui um cancel aqui. Aqui no FortiAnalyzer Policy também é bem simples, né? Vamos só fazer um exemplo aqui, né? Aqui a gente só bota praticamente o IP, né? E deu para bola. Depois é só a gente autorizar no FortiAnalyzer. Aqui também a gente tem regra para enviar para FTP, né? A gente tem gatilhos, né? Regras de gatilhos, né? Aqui em log config, então a gente pode fazer algumas modificações, né? Então, habilitar ou desabilitar um disco, né? Habilitar ou desabilitar o envio para syslog, habilitar aqui também a gente pode fazer os custom fields, né? Habilitar ou desabilitar o envio para e-mail, para FortiAnalyzer e para o CIEM.
Aqui em Outer Logger Settings, então a gente pode marcar e desmarcar alguns tipos de log, né? Então aqui, por exemplo, o Attack Log é sempre interessante a gente ter habilitado, né? O Event Log talvez não queira, mas eu acho interessante sempre, não gera tanto log assim, né? Aqui tu pode desmarcar, né, para ignorar erros de SSL, né, ou deixar habilitado, né. E aqui alguns retenção de pacotes, né, de payload de pacotes, né, para algumas das assinaturas que o FortWeb consegue detectar, né. Então, muitas dessas aqui pode ser bastante interessante até para tu poder investigar uma possível forma de ataque que o pessoal está tentando te atacar, né? Por exemplo, tem um sistema... exclui. Aqui embaixo também tem os thresholds, né, de alerta do sistema, né? Então, CPU Utilization, Memory Utilization, Log Disk Utilization, né? Então, que nem a CPU Utilization, pode botar uns 75% aqui, né? Memory Utilization, daí vai muito, né? Se tu tem pouca memória, né? Por exemplo, tem 2 GB de memória. Pô, 60% já é interessante tu saber, né? Mas se tu tem 16 GB de memória, os 80% significa que tu já ainda tem uns 3 GB livre. Eu poderia, com 16 GB, botar aqui uns 80%, 85%, né? Então é tudo uma questão de tu analisar também, né, como tu vai colocar esses alertas aqui, né, até para não ficar gerando muito alerta desnecessário. E aqui na Trigger Policy, né, a gente pode criar uma policy para enviar um e-mail, por exemplo, para o administrador, né, para ele ficar ciente. Aqui então temos a configuração de log de dados sensíveis, né, então a gente pode fazer algumas máscaras aqui, né, utilizando Regular Expression, né? Aqui também é algo que é um pouco mais avançado, né? Essa Regular Expression nunca é tão fácil, né? Pelo menos para mim eu nunca achei muito fácil. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, né? Então é mais um overview aqui, né? Inicial aqui do nosso FortWeb, né? Até para vocês se ambientarem um pouco com a cara dele. A gente pode ver que a cara dele é bem parecida com o do FortiGate, até muitos comandos na CLI vão seguir a sintaxe do FortiGate, né? A gente pode ver que o Config System Interface é igual, por exemplo, né? Claro que aqui a gente vai ter muitas opções exclusivas do FortWeb, até porque é um produto totalmente diferente. Mas a cara é mais amigável, né? Mais familiar, digamos assim, né? O que sempre facilita, né? E deixa o pessoal mais tranquilo para aprender, né? Não é algo totalmente novo, assim, que dá um susto. Se você gostou do conteúdo, né? Lembre-se aí de curtir o vídeo, compartilhe com seus colegas e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Também fica aqui o convite, né, para entrar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente está sempre conversando lá, ajudando um ao outro, e também lá você acaba me dando dicas aqui de o que fazer de vídeo. Então, até mais, pessoal. Um abraço.